Boa noite. O pessoal está entrando para a gente poder começar a live de hoje. Nessa noite é a live 2 da Comissão de Processo Civil, a série que nós costumamos chamar de debates que essa Comissão de Processo Civil está promovendo para discutir alguns temas pertinentes dentro da crise que vivemos todos nós com a pandemia da Covid-19, tá? Hoje nós teremos aqui conosco dois professores universitários, Dr. Carlos Rafael Demian, que é ex-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, foi presidente agora até maio, quando se afastou. O professor Carlos Rafael é professor de Direito. Dentre as disciplinas que ele ministra na Faculdade FACIP-CPA está a disciplina Direito do Consumidor, além de outras disciplinas ligadas ao direito civil. É advogado, militante, especializado na área de Direito do Consumidor. Então vai poder estar esclarecendo uma série de questões para a gente. Ele é o nosso expositor. Teremos como debatedor na sequência, nós primeiro chamaremos o Dr. Carlos Rafael, mas na sequência nós teremos um debate, algumas questões que poderão ser respondidas à luz também de um fiscal do PROCON, o professor também Rogério Chapadense, que é professor de Direito do Consumidor, mestre em Direito pela UFMT. O professor Rogério Chapadense ministra a disciplina Direito do Consumidor na Faculdade FCR. Tá? Então hoje nós temos dois professores aqui para esclarecer essas questões pertinentes aos contratos educacionais. O que eles foram impactados, o que pode ser revisto nessa crise da era Covid. Então eu já vou chamar o Dr. Carlos Rafael para a gente, sem maiores delongas, porque aqui no Insta o tempo é meio curto, né? Então a apresentação não pode demorar muito. Boa noite. Olá, boa Olá. noite, professora Dinair, como vai, minha amiga? Tudo bem? Espero que esteja bem, com saúde, Graças a Deus. debatendo e trabalhando e dando sequência, se adaptando, porque a vida vai dar sequência, professora, a vida vai dar sequência. Com certeza. Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite, obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo bem todos que estão nos acompanhando? Tema esse importantíssimo, Dinair, já na semana, alguns pais, colegas nossos, já mandando pergunta no WhatsApp. Nossa, muito importante a temática. Eu agradeço o convite da Associação Brasileira dos Advogados, através da Comissão de Processo Civil, presidida por você, minha querida professora, e também ao convite da minha amiga Ana Lúcia Ricarte, que está aí junto com vocês, né? Mulheres advogadas à frente de uma associação, e tão bacana o trabalho que vocês têm feito através das lives e de outras ações. Então é um privilégio para mim, nessa segunda-feira, participar junto com o professor Rogério Chapadense desse importante debate para a sociedade cuiabana, matogrossense, e pelos juristas e advogados que também nos acompanham nessa noite. Muito obrigado, Inaí. Bom, Carlos, eu acredito que a questão é já iniciar a exposição, né? Em relação a esse tema, quais são as questões mais pertinentes nesse momento que você está vendo, a questão do projeto de lei da deputada Janaína Riva, que foi convertido em lei, mas só passou com um percentual de 5%, que a gente gostaria que você tivesse falando um pouquinho sobre isso.
porque Sim. existem alguns pais e alguns alunos também que têm algumas dúvidas, principalmente na forma como pode conduzir uma possibilidade de negociação com as instituições, ou se a saída já seria o ajuizamento de uma ação judicial. Então, eu gostaria que você estivesse falando um pouquinho a respeito disso, e até mesmo que já existe em tramitação, já que você advoga também nessa área, né? Está à frente desse movimento aí. Obrigado a todos que nos acompanham, né? Desde o início, Dinaí, vamos traçar aqui uma narrativa de tudo que aconteceu, né? Desde o início, quando aconteceu ali o problema da pandemia, já começou uma situação de que aulas suspensas, e aí no primeiro mês as cobranças na forma integral. Então, naquele momento, nós já nos posicionávamos da seguinte maneira: olha, se não tiver a prestação de serviço conforme é contratado, é necessário que ocorra a redução parcial, proporcional dessa mensalidade para esses pais, para esses alunos, para essas mães consumidoras desse serviço educacional. Ponto. E aí, lá em março, nós tivemos duas situações que foi até, que eu vou chegar no projeto de lei aprovado na Assembleia, que no meu ponto de vista, eu já participei de outras lives, em vez de colaborar, a Assembleia Legislativa perdeu a chance de colaborar com a população, colocou mais fogo, mais palha nessa fogueira, né? Um projeto de lei redigido de uma forma meio... Enfim, tanto é que, se fosse uma lei legal de interpretar, a Assembleia, uma semana depois, não teria que fazer uma nota explicando. Então, assim, ficou meio bagunçado isso, e a gente já vem se posicionando dessa maneira. Mas vamos lá. Desde o início, esses pais que tiveram um contrato assinado no final do ano de 2019 ou no início, de repente aqueles que já vêm para a rematrícula, já lá em novembro já está assinando, eles, a partir de um momento, eles têm esse trabalho de desenvolver a prestação de serviço interrompido. Beleza. Nós, enquanto consumidores nessa situação, nós temos a seguinte situação aqui: eu não posso continuar pagando de forma integral um serviço que não está sendo prestado de forma integral. Ah, mas tem aula em AD? Tudo bem, parabéns para as instituições que estão dando a aula via, de alguma forma, cumprindo aí o cronograma pedagógico daquela instituição. E aí a gente começava a debater o seguinte: vamos falar então de divisões. Existem as escolas livres, que é as creches, né? Que não tem aquela situação da obrigação, né? Então, uma prestação de serviço propriamente dita. E aí tem as escolas particulares, ensino médio, fundamental, certo? Que aí já é o regular, que tem que ser, porque os pais não podem, né? No Brasil, vocês não podem tirar o teu filho da escola. O teu filho tem que estar na escola, tá? Tem que estar na escola. Depois é um outro tema, né? O Brasil vai ter que evoluir muito, de debater a educação domiciliar, né, a alta educação por pais, como outros países da Europa. Mas é outro tema para um outro debate, não é esse momento. Dividindo isso dos alunos de faculdade. Tá? Então, tem os alunos de faculdade, os alunos de ensino médio, fundamental, escolas particulares, as creches, né, as escolinhas, né, que a gente deixa lá. Teve tanto pai e amigo meu, Dinair, que tem duas crianças, uma de 5, outra de 3 na escolinha. Cada um pagando R$900, Ginaí. Aí lá tem natação, né? Aí lá tem artes marciais, xadrez. Essa mãe ficava doida em casa, falava: não tem como, eu não consigo dar aula de xadrez, esse negócio. Mas vamos eles lá, mandando vídeo, né? E mandando vídeo. Tem gente que está tendo aula de balé por vídeo. Não é a mesma coisa, gente. Não, Gente, a gente tem, assim, eu falei, olha, atendi, inclusive, os empresários, alguns colegas, eu falei: gente, se vocês não forem agora, nesse momento, de um ponto de vista de equilíbrio para esses pais, vocês vão perder esses consumidores como cliente de vocês no semestre que vem. É inconcebível não proporcionar a esse pai uma redução diante de um custo que as escolas não estão tendo mais. As escolas não estão tendo. Nós estamos aí para mais de 95 dias, 100 dias sem aula. E naquela época, Dinair,
A desculpa era, ah, não, mas logo em maio volta. Eu falava, gente, vocês estão fazendo futurologia? Ah, em abril vai voltar, em junho. Não vai fazer futurologia, porque o consumidor está passando pelo problema agora. O consumidor está passando pelo problema agora, que esse pai está com esse filho, com essa filha em casa, né? Tantas mães, Dinair do céu, tem mãe lá, álgebra, não lembra mais. Nós que somos da área de humanos. Né? Então, assim, a escola acaba por passar um curso de uma atividade que eu paguei. Eu paguei para não ter mais isso. É legal o pai e a mãe acompanhar o trabalho do filho, o desenvolvimento, sim, mas é outra história. Então, a prestação de serviço não está sendo prestada como foi organizado desde o início, de forma contratual. Bom, com isso, surgiu alguns projetos de leis em outros estados, né? Inclusive decisões no Rio de Janeiro, né? Teve decisão do TJ mandando reduzir 50% da mensalidade de uma faculdade, acho que, se não me engano, era Estácio de Sá, depois eu dou uma olhada aqui, mandando reduzir. Então, assim, começaram a ter decisões já entendendo dessa maneira que há necessidade de uma redução. Já temos, inclusive, e aí que eu falei, olha, gente, esse projeto de lei do Estado, até porque, Dinair, né, constitucionalmente falando, né, tem uma questão ali muito interessante, que é a iniciativa de legislar sobre a questão educacional é competência federal. Então, já que a Assembleia vai tentar meter o bedelho, que meta o bedelho de forma correta, que não foi o que aconteceu. Porque meteu uma lei aí com 5%, não explicou nada. Eu falei, gente, as escolas que já estavam resistentes desde o início, em não reduzir ou não proporcionar a esses pais uma redução, com essa lei elas vão falar, não, vou dar só 5%. E é o que está acontecendo. E aí nós vamos entrar no outro ponto, que é a rescisão desse contrato. A rescisão desse contrato. E sem pagar multa. Sem pagar multa. Olha o que eu vou falar. Sem pagar multa contratual. Mas voltando. Projetos de lei a nível federal já tem, tá? Já tem projetos no Senado falando da redução de 30%. Tá? Então, provavelmente, essa lei aqui do Estado já vai cair se não tiver que judicializar. E eu tenho falado desde o início que não é momento de judicializar. Não, até então não era, mas se está tendo resistência, infelizmente vai ter que chegar a esse ponto. Por quê? Até então não era. A gente está primando sempre pelo princípio do equilíbrio contratual. O equilíbrio contratual diz que houve e foi através de uma pandemia. Aí pode discutir se é fato do príncipe, se é fato superveniente, né? Porque as escolas, é o governo que está me obrigando. Tudo bem, o governo está te obrigando, mas houve uma redução de custo. Na pior das hipóteses, você não está gastando com energia durante 8, 12 horas, durante 20 dias. Imagina 10 salas de aula ligadas durante 20 dias. Você já não está gastando, cara. Então não vem com essa conversa para nós, consumidores, dentro de um princípio baseado na Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Lei essa de cunho constitucional, por sinal. Então, vem então esse projeto de lei a nível de Estado. No início, e o Rogério vai poder falar um pouco sobre isso, a Senacom, Dinair, no meu ponto de vista, de muitos juristas brasileiros, você sabe, você falou aí, eu até então estava ocupando um honrado cargo de presidente da Comissão do Consumidor, da Ordem dos Advogados, OAB Mato Grosso, e a gente debate a nível nacional com outros seccionais, Distrito Federal, Espírito Santo, Santa Catarina, que todos foram contrário, a maioria, à nota técnica da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, que naquele momento a Senacom, ela dá uma bola fora, mas uma bola foríssima. Porque em nenhum momento, naquela primeira nota técnica, lá de março, tá? Ela fala da proporcionalidade da quebra desse contrato para a redução dessas mensalidades. Pelo contrário, ela recomenda não fazer isso. E aí, de pronto, os juristas e outras comissões, outras já falaram, Procon São Paulo, por exemplo, de imediato, falando, não vão cumprir. O que aconteceu? E aí o Rogério pode falar sobre isso. O PROCON aqui, ele acompanhou essa nota no primeiro momento. O PROCON estadual acompanhou essa nota técnica ridícula da secretaria. Porque é uma secretaria
que preza pela defesa do consumidor, não poderia jamais emitir uma nota técnica desse momento, relativizando um problema que o consumidor está sentindo. E nós falamos, nós já estamos em julho. Não vão fazer exercício de futurologia. O problema está acontecendo agora. O contrato está sendo desequilibrado nesse momento. São consumidores pais. E a probabilidade é que a gente fique mais tempo sem aulas presenciais, né? Que não retorne agora no segundo semestre. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, perdão. Sem dúvida alguma. Então, assim, falando contratualmente, né, direito civil, professor Pablo Stolze, né, buscando a essência, a boa-fé objetiva é um caminho de mão dupla, onde consumidores e fornecedores têm o dever de cooperação um com os outros. Jamais podemos esquecer, de Nair, que nós estamos acompanhando, que independente dessa crise econômica, proveniente de pandemia, que aí vai falar risco da atividade, risco do empreendimento, teoria do fato superveniente. Esse risco do empreendimento, desde o início, ele é do fornecedor, ele é do empreendedor, é do empresário. Sempre foi. É questão principiológica. Ou seja, e a gente sabe que, por princípio, não pode ser repassado o risco do empreendimento ao consumidor. Se não se comunica os lucros, logo também não pode comunicar os danos. Exatamente. Então, assim, eu sou professor de Direito Civil, Processo Civil, igual você, a gente aprende isso lá no início, na fonte, né? E aí a gente vem para o Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, o artigo 6º, inciso 5º, da Lei 8.078, a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Já ficou desproporcional. Aquele aluno que estava fazendo aquela forma, e tem alunos, você como professora, você sabe disso, tem alunos que ele precisa, o cara trabalha o dia inteiro, tem dificuldade, a formação dele, ele fez o ensino médio fundamental meia boca, então tem um cara que precisa do presencial, não adianta você falar, tô dando não é a mesma coisa. Quando eu contratei com você, prestador de serviço educacional, eu quis a presença das 3 horas, todo dia, olhando para aquele professor chato falando na minha cabeça, porque eu preciso disso. Então não tem essa de Nair, não tem. Fora que no contrato não fala, você tem que ter pelo menos aí uma quantidade X de giga de internet para você poder acompanhar a aula. Não foi falado isso, Dinair. Não foi falado isso. Né? Então, assim, esse contrato já houve o desequilíbrio. Já houve o desequilíbrio contratual. E aí a gente joga para o próprio Código Civil. Porque esse Código Civil ele fala o seguinte, artigo 248 do Código Civil. Se a prestação do fato tornar-se impossível, sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Resolver-se-á a obrigação. Então, assim, eu não tenho culpa. Da mesma forma que você, dono educacional, empresário, fala que não tem culpa, eu, consumidor, tampouco, muito menos. Tampouco, muito menos. E aí nós vamos para a situação que é essa quente. Vamos fazer a rescisão contratual, porque se essa empresa, se esse comércio não entender que esse é o momento, você empresário que nos acompanha, colega, amigo, eu não estou contra vocês, pelo contrário. Eu sei que vocês geram emprego, geram renda, estão passando por uma dificuldade, e é o que eu falei desde o início, o PROCON também não é para sair multando, não é o momento, esse empresário já está pagando imposto, não é para o PROCON sair multando, o Rogério vai falar sobre isso. Entende? É momento de conciliação, de equilíbrio. Os órgãos de proteção e defesa, eles devem fazer isso como política pública, trazer esse momento de consciência e fazer esse equilíbrio entre as partes, porque um dos posicionamentos que eu ouvi da deputada autora do projeto de lei foi assim, mas a classe das escolas veio aqui conversar e a classe dos alunos, dos pais de alunos não vieram. Como assim? Como assim? Tinha que os pais reunir lá na Assembleia? Os pais já passando por um monte de problema no dia a dia? Então, não foi legal essa lei que só veio para atrapalhar a opinião do Carlos Rafael em relação a isso. E falo para todos aqui que estão me ouvindo, inclusive colegas meus, deputados, que estão lá, que me conhecem. Eu falei desde o início, essa lei, desculpa, vai dar merda. E deu.
e deu. Então, os pais podem, inclusive, já que essa escola não quer buscar o equilíbrio, parabéns por algumas escolas que já têm feito isso, então os pais, por meio de notificação, né, advogado comunica por notificação, se você quiser contratar um advogado, já notifica a escola falando da possibilidade da redução. Acredito, e agora esse momento já está mais ou menos resolvido, porque muitas escolas já estão tomando esse posicionamento, nesse momento de conceder o desconto. Mas se essa escola não quiser conceder o desconto, você vai aplicar direito do consumidor e direito civil puro, e vai rescindir esse contrato sem pagar multa alguma, E eu vou dizer mais, o Poder Judiciário já está sensível a essa situação. Ele está sensível a essa situação desses pais, dessas mães, desses consumidores. É o que, inclusive, estamos acompanhando em decisões pelo Brasil afora nesse momento, da necessidade da redução proporcional, e o projeto de lei que está no Senado fala de 30%. Não é mais ou menos assim fixando que funciona, né? Porque no início, só para concluir, no final do ano, quando as escolas justificam o aumento da matrícula e da mensalidade, por força de resolução do próprio Ministério do MEC, eles têm que apresentar uma planilha de custo com o planejamento de que vai acontecer no ano seguinte, para justificar o aumento. Então, essa planilha de custo que eles apresentaram, como eu dei só um exemplo, da energia que já não está gastando, e aquelas escolas que tem a cantina, que as crianças lancham lá na escola. Essas crianças estão na minha casa, comendo, bebendo, bagunçando, tomando refrigerante, gastando dentro da minha casa, e eu vou para 4 meses pagando integral. Tem colegas meus que falam, olha, eu estou pagando a minha secretária para ficar mais 2, 3 dias à tarde, ou seja, estou tendo mais gasto para ficar, porque esses pais estão trabalhando, né, mesmo que em home office está trabalhando. Então, não é para continuar cobrando integral, Dinaí, não é para continuar. O que a gente vê é que algumas escolas até já estavam negociando realmente algumas reduções de contrato, e quando veio a lei dos 5%, alterou tudo isso, né? E aí, o que até uma membro aqui da aba, a doutora Bárbara Lanza, ela até passou aqui nos comentários que a escola da filha dela passou os 30%, mas daquela Parabéns. forma que está lá, né? Para depois, quando aplicando a lei, para no final cobrar esses pais, né? Vai ter que pagar. Então, assim, ó, e a lei não está ajudando, a lei não está ajudando. Só para conduzir a questão que está sendo colocada assim, das perguntas, né? Algumas pessoas estão falando, eu não paguei realmente por aula à distância, aula EAD, eu paguei presencial. Só que aí a gente tem que ver 2 situações, né, doutor Carlos? Nós temos uma situação que o EAD é do contrato e que as partes realmente pactuam, e o caso do EAD, que também não é opção da escola, da faculdade nesse momento, mas uma imposição da pandemia, né, do momento. Então, nisso tem que haver um certo ponderamento, né? E a forma de tratamento, como está sendo feita essas aulas, também precisa ser considerada, porque as escolas não estão trabalhando da mesma forma. Não existe uma uniformidade no processo dessas videoaulas. Umas estão passando videoaulas, outras estão tendo aula online. A questão dos contratos também. Nós temos escolas que têm a aula seca, que eu só pago por aula, e tem aquela que eu tenho já judô, natação, xadrez. Robótica. Dinair, ensina robótica para sua filha aí. Então, o valor das mensalidades, ele também é variável considerando esse plus, né, todo, né? Com certeza. A escola tem que apresentar uma possibilidade de diminuição dessa mensalidade, também considerando aquilo que é impossível ser ofertado naquele momento, né? Algumas jurisprudências fora daqui, por exemplo, já teve resolução na Marília para curso de medicina, 30% de desconto em mensalidades. Então, a gente está vendo em alguns lugares do país
que alguns alunos e alguns pais de alunos se mobilizando e já conseguindo algo mais dentro disso. E aí vem outra questão, você falou em rescisão de contrato, só que a gente está no meio de um ano, né? Esse pai rescinde um contrato e ele precisa ter esse filho matriculado em algum lugar. Na escola pública. Poder público. Poder público. E obrigatoriamente tem que oferecer uma vaga. Tem que fornecer uma vaga. Então agora você vai ver a necessidade. Então agora você vai ver a necessidade de ter o teu filho matriculado no poder público e o poder público não ter condições de fornecer estrutura para receber esses alunos. E aí? E aí? Porque eu vou falar para um juiz, por exemplo, eu vou colocar num processo e falar, olha, eu não tenho mais condições de pagar, estou indo para 5 meses, tenho 2, 3 filhos matriculados, estou tendo gasto em casa, minha vida mudou, estamos numa pandemia. O cara é autônomo, é profissional, iniciativa privada, o cara está com o dinheiro já contado. Estou tirando meus filhos por uma situação pandêmica que eu não queria e estou solicitando ao Estado que me matricule ou que me conceda esses filhos. Agora, se o Estado não me dá, pelo amor de Deus, aí eu não vou ser obrigado. Então, essa situação que nós estamos vivendo. Quem nos acompanha e que tem filhos em escolas particulares e que por algum momento da vida nunca precisou do poder público, agora é o momento de a gente analisar. Olha só a situação que nós estamos chegando. Então, por uma obrigação legal, eu vou fazer a matrícula, eu vou solicitar ao Poder Público Estadual, ao Poder Público Municipal, que me dê vagas para esses filhos. E aí? Então, não tem para onde sair. Para onde você olha, o beco é escuro. Mas para onde você olha para esse beco escuro, na pior das hipóteses, é o pai, a mãe, o consumidor que tem o maior prejuízo. É ele que está tendo o maior prejuízo, voltando ao início da nossa live, quando a gente falou do princípio. Quando não se comunica os lucros, também não se comunica os danos, de uma regra, que o risco do empresário, o risco do empreendimento é sempre dele, do fornecedor do produto e serviço. É lei federal. É lei federal. E tem que ver os pais assim, por exemplo, quem tem filho em escolinha, hotelzinho, maternal, tem uma faixa etária que não é obrigatório, então pode simplesmente retirar o filho da escola. A partir dos 4 anos que... a partir dos 4... a partir que dos aí 4 começa a obrigação, que tem a obrigatoriedade de manter o filho. Isso, a escola livre e a escola regular. Então, assim, só para terminar essa situação que a Flaviane aqui está perguntando dos maternal. Minha amiga, uma coisa é um garoto de 12, né? Eu tenho minha vizinha aqui, 14 anos, acorda cedo, abre lá no computador, a sala dela, o quarto dela é próximo ali da minha garagem, então eu escuto a aula dela, eu vejo. 14 anos. E assim mesmo dá uma dificuldade, eu sei que essa turminha liga ali e vai fingir que está dormindo. Agora, como que você vai dar aula de EAD para acompanhar uma criança de 2, 3 anos maternal? Você botar Isso daí eu faço em casa, com os meus filhos. Eu entro num YouTube aí que não seja para assistir um Felipe Neto, um Lucas Neto, pelo amor de Deus, mas eu consigo passar o mínimo de conhecimento pedagógico com material que já tem disponível na internet. Na internet. Não tem como o pai e a mãe ser cobrados de forma integral. Esse material, inclusive, eu aconselho, já aconselhei para muitos, tira o teu filho, já rescinde o contrato. Sim, eu também não aconselhei. Esse ano já foi, turma, esse ano já foi. Rescinde o contrato, sem pagamento de multa. Outra situação, antes da gente finalizar, para não poder chamar o doutor Rogério, né? Senão nós vamos entrar muito na fala dele. Vamos, tranquilo. A questão daquelas escolas, aqueles pais que já têm um desconto por convênio nas escolas, por exemplo. Já tem um percentual. Pagar em dias. Por exemplo, com a taxa de assistência, alguns advogados têm, porque tem escolas que têm convênio com a Caixa. Tem convênio. 20, 25, 30%. Pagar em dias, 2, 3 filhos, o terceiro filho, papapá. E aí, a lei foi tão confusa que embananou mais ainda a lei estadual. Tá? Não, a gente tá rindo, mas é para chorar, tá? Na época eu cantei a bola e dito e feito. Né? E olha, tanto advogado, deputado estadual lá, mas vamos lá. Essa lei, ela disse o seguinte, no primeiro momento, o entendimento é que não é para acumular, os 5% vai ficar e não vai ter acumulação desses valores.
E aí depois aí veio, teve que explicar, falou, não, quem já tem desconto, mantém o desconto e mais 5%, independente dos 5% de você já pagar em dias, por exemplo, assim, né? Então é isso, Mas eu não está defendo claro. que Mas não isso tá, não não tá fica claro. claro. Então, se não está claro, vamos bater aqui, constitucionalmente falando, extrapolou competência Assembleia Legislativa Estadual, ponto. Fica na entrelinha para os amigos advogados, juristas que estão nos acompanhando. Esteja você defendendo dono de escola ou consumidor, aluno. Entenda isso. Verdade. É isso. Verdade É mesmo. isso. Então, Carlos, eu tenho que ver, chamar o doutor Rogério, né, para ele falar essa parte, como que está a atuação do PROCON nessa, Fiscalização, sim. né? Nessa Então, pandemia, eu vou te Vou despedir e desconectar. volto no final, como é que fica isso? Isso. Eu preciso te desconectar para poder. Tá, eu volto no final ou encerrou minha participação? Depende das perguntas, tá? Tá. Então, ó, obrigado, valeu, espero ter colaborado aí com vocês. Tá? Quem puder, segue o Carlos Rafael aí nas redes sociais, Carlos Rafael MT. A gente tem debatido muito direito do consumidor, né? E eu quero aqui parabenizar. Graças a Deus, ainda mais nesse momento. Quero parabenizar o Rogério e a equipe toda de fiscalização do PROCON estadual, que tem feito um excelente trabalho. É uma equipe reduzida, ele vai falar sobre isso. Às vezes a população não consegue ver o PROCON agir justamente por causa disso, tá? Mas eu sei que ali tem bons homens tentando fazer o máximo, né? E vamos ficar de olho nos preços abusivos da ivermectina. Por favor, Rogério, tem farmácia passando do limite aí, cobrando absurdo nesse produto. E Vamos como? lá, vamos lá. Obrigado, Olá, Dinaí, obrigado a todos os eu que seguidores, beijo no agradeço. coração. Espero contar com você outra Deus vez. abençoe. Tamo junto. Bom, agora eu preciso que o doutor Rogério faça a solicitação para entrar online. Doutor Rogério, já está entrando. Para falar um pouco mais para a gente sobre essa situação que tem afligido tantos pais neste momento. Eu também sou mãe, fazendo aula online em casa. No início fiquei pior, quando a primeira medida da escola foi dar férias, em pleno mês de abril. E só depois... Olá. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ver? Ver não. Então vou tentar, vou sair e vou entrar de novo. Tá, só estamos ouvindo. Então, eu sei bem o que é isso, gente, essa situação. Aí, agora que eu tô com o filho aqui, em casa, vamos esperar o doutor Rogério para poder entrar. Vamos ver se agora ele consegue conectar com o vídeo. Doutor Rogério, continua sem aparecer.
Então, Andréia, é essa situação que foi colocada agora há pouco. Então, na verdade, o desconto que já existia era para acrescentar os 5%, mas realmente eles têm colocado isso que já concede, porque a redação da lei não ficou clara, tá? Raíssa, a live vai ficar salva sim no IGTV. Agora sim, agora está aparecendo. Vamos lá. Apareceu a imagem? Se a gente apanha, calcula as crianças para fazer aula. Então, a imagem, estão conseguindo ver a imagem? Sim. Ah, Agora perfeito. Eu que não estou conseguindo. tá, se puder já começar, Rogério, a gente está colocando para saber um pouco mais como que o PROCON tem atuado, se os pais têm procurado o PROCON dentro dessa situação, pedindo orientação em relação aos contratos com as diversas escolas, como que tem sido o encaminhamento nesse momento. A sua conexão que tá meio ruim mesmo. Tá ruim a sua conexão, Rogério. Não veio pedindo para adicionar. Não, eu tirei ele agora, Gi. Vamos ver se ele entra agora, eu adicionando, porque eu acho que a conexão dele é que tá ruim. Estou aguardando ver se ele entra. Bom, gente, então, realmente, e a gente tem que colocar outra situação também, né? Essa disparidade de formas de lidar nessa pandemia, que algumas escolas estão priorizando melhor as aulas, tem ficado com os professores online o período todo, pelo menos, tem procurado cumprir o conteúdo. Agora, enquanto outras escolas não estão fazendo a mesma sistemática, tá? Então, tem tido muita reclamação de escolas que estão dando aula 2 vezes na semana apenas, ao invés de estar dando 5 dias da semana, né? Porque são crianças menores. E realmente a forma de condução para o fundamental das séries iniciais não pode ser a mesma condução que para o fundamental das séries finais, o ensino médio e a faculdade, tá? Então, há diferenças de forma de abordagem. E essas aulas deveriam ser, assim, conduzidas também. Então, a gente tem que ver até a forma sistemática, né, professor Rogério, de tratamento diferenciado, considerando que o contrato se trata de uma escola de maternal, que tem aquele monte de pendurucalho de alimentação e tudo mais, se é de ensino básico, ensino médio, como que tem sido essa procura aí, qual tem sido a orientação do PROCON para os Olá, pais? boa noite, tudo bem? Primeiramente, pedir desculpa aí, esse problema de conexão de internet é um problema recorrente nesse período, né? Então, primeiro agradecer, tá, o convite da Associação Brasileira de Advogados, falar que é uma satisfação estarmos aqui para a gente poder falar um pouco sobre o direito do consumidor nesse período,
né, um período tão delicado para todos os segmentos, né, não poderia ser diferente nas relações de consumo. Tá? É um tema, como o doutor Carlos Rafael bem colocava, né, no primeiro momento do debate, é um tema que é um dos mais recorrentes em decorrência da gravidade do ataque do serviço de educação. Né? Veja só, o que diz o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Bem, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei Federal 8.078, de consumo. Beleza. Essa relação, ela, por força da Constituição Federal de 1988, que elevou o direito do consumidor ao status de direito fundamental, essa relação, ela é tutelada pelo Estado. Só para a gente poder entender todo o contexto. Tá? Ou seja, o Estado, nessa relação entre particulares, o Estado escolheu uma parte, que é a parte vulnerável, em decorrência de N situações. E a essa parte vulnerável, o Estado dá uma tutela específica. Tá? Então, o consumidor, nessa relação contratual, é uma relação contratual, deixa eu bem claro, mas nessa relação contratual, o consumidor ele goza por força da Constituição de uma proteção estatal. Então, em um momento, logicamente, que o Código de Defesa do Consumidor prega, doutora Nadir, ele prega a busca pelo equilíbrio nas relações de consumo. Tá? Então, ele busca o equilíbrio. Está lá, no artigo 4º da Política Nacional das Relações de Consumo, no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Então, equilíbrio. E não, logicamente, a legislação não quer que, em detrimento de determinada situação, o fornecedor seja prejudicado. Não, de forma nenhuma. O que se quer é um resguardo do direito constitucional, que é o direito à defesa do consumidor, previsto lá na nossa Constituição, e também assegurado pela essa norma infraconstitucional, que cumpre o mandato constitucional. A gente tem que deixar isso bem claro para que o nosso espectador ele possa entender, porque às vezes a gente tem uma dificuldade para poder entender por que acontece isso com o direito do consumidor. Isso acontece em decorrência de um mandato constitucional. A Constituição elevou o direito do consumidor ao direito fundamental. Então, onde há uma relação de consumo, existe uma tutela específica do Estado. Então, o Estado tem que agir de todas as formas para garantir esse equilíbrio contratual nessas relações de consumo. E como que o Estado age? O Estado age através dos órgãos públicos de defesa do consumidor, que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tá? Entre esses órgãos do Poder Executivo, os órgãos do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, o Ministério Público, todos agem de forma a garantir essa proteção eficaz ao consumidor. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós tivemos vários problemas inerentes à relação de consumo. O problema em tela hoje é o serviço educacional. Bem, lá em janeiro, vamos voltar. Em janeiro foi feita uma relação contratual. Grande parte das pessoas que estão nos acompanhando aqui possuem filhos na escola e firmaram lá em janeiro um contrato com uma instituição de ensino superior ou de uma instituição de ensino para adquirir produtos, para adquirir serviços educacionais. Beleza, está lá assinado, o contrato foi assinado. Regra se vale. O direito do consumidor, ele é um ramo do direito civil. É importante que a gente deixe bem claro. O Código de Defesa do Consumidor, ele é um microsistema do Código Civil, que é aplicado onde há a parte vulnerável. Então, o contrato, pessoal, em regra, o contrato se cumpre, em regra. Ocorre que em fevereiro, março, foi observado uma pandemia que mudou toda a relação das relações humanas. Não seria diferente das relações de consumo. Desculpa. O que acontece? Houve a necessidade de que as partes, e olha só, as partes, consumidores e fornecedores, buscassem o consenso. É isso que o Código de Defesa do Consumidor prega. Que consumidores e fornecedores sentassem e falassem, olha, peraí, não dá.
Por que está tendo a cobrança desse valor aqui, sendo que reduziu isso? E o fornecedor também sentasse junto com os consumidores e chegasse ao denominador comum. Era isso que a gente esperava que tivesse acontecido. Só que, infelizmente, é uma cultura nossa, cultural nossa, a gente delegar isso para o Estado. Né? Ou por falta de vontade do fornecedor, né? Ou por falta de interesse de consumidores, né? E delegou tudo para o Estado teve que agir e intermediar, buscando algumas ações, que inclusive culminou nessa legislação aqui, como você trazer aqui para o Estado do Mato Grosso, né? A legislação que regulamenta esse sistema de descontos no sistema de educacionais. Como o doutor Carlos bem colocou, uma legislação que todas as vezes, quando você delega atuações demais para o Estado, você corre um sério risco de equívocos. Tá? Então o Estado fez, através da Assembleia Legislativa, não vou entrar no mérito da constitucionalidade, que não é sobre política educacional, é sobre questão de direito civil. Né? Não é, a lei ela não tratou sobre política educacional. Como vai ser reposta às aulas, calendário. Não. Ela tratou sobre questão contratual. Contrato. Tá? E questão contratual é competência exclusiva da União legislar sobre isso. É diferente de legislar sobre política educacional. A política educacional, o Estado, unidade da federação, o município pode legislar sobre aquilo que lhe é pertinente. Agora, sobre questão contratual, ele é exclusivo da União, o que por si só já levará à ilegalidade. Mas o que sai mais... O que é pior ainda é que colocaram vários dispositivos nessa lei que são afrontas ao direito do consumidor, que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Além do pseudo desconto, que na verdade não teve desconto nenhum, houve a possibilidade, olha só, o consumidor que nos assiste, como o doutor Carlos Rafael colocou, a enorme quantidade de pais e mães que tiveram uma diminuição significativa nas suas rendas, que vão chegar à inadimplência não porque querem, por circunstâncias de uma situação econômica. E esses pais, pelo que está na legislação, no artigo 7º da lei, que regulamenta a questão do desconto aqui, as escolas poderão exigir uma carta de adimplemento. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que, caso o aluno tenha débitos com a escola, ele não vai poder pegar sua transferência. É isso, está disposto na legislação. Não estou aqui defendendo inadimplência, não estou defendendo calote, não. A gente sabe que circunstâncias de relação de consumo são, às vezes, normais, existe uma inadimplência. O que não pode, desculpe, é a escola reter a documentação do aluno em decorrência de inadimplência. Isso não pode. Isso não pode de forma alguma. Tá? A escola, a instituição, o fornecedor terá todos os mecanismos legais para efetuar a cobrança desse consumidor inadimplente. Está aí o Código Civil, vai entrar com ação de cobrança, ação de execução, aquilo que os dispositivos legais colocam ao seu dispor. Não utilizar meios comerciais coercitivos e desleais, que isso está proibido no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá? Então, o que a gente orienta aí? Né, enquanto você fala isso com os alunos, mandar um abraço para os alunos que estão acompanhando aí, tá? É que haja uma racionalidade, né? Que os fornecedores, os donos de escola, busquem sensibilizar para essa situação, para buscar um denominador junto aos pais, que são consumidores, para que não haja maiores prejuízos. Porque toda vez que se você utiliza de uma situação para lucrar mais, isso demonstra falta de caráter. Tá? Então, se está numa situação, houve redução de custos, qual é a redução de custos? Posso elencar: energia elétrica, manutenção, né? Houve redução de custos significativa. Esses custos que foram reduzidos têm que ser repassados em descontos. É uma questão lógica, meu Deus. É uma questão de ser honesto para com o consumidor.
Tá? Eu vi uma colega perguntando aqui, o meu filho é matriculado no período vespertino, mas ele está sendo obrigado a fazer aula no período matutino. Está errado. Está errado. Está errado. A escola, essa escola tem que cumprir o contratado. Né? Ela se predispôs a oferecer o serviço naquele horário, então terá que ser naquele horário que foi contratado. Mas só está indo 2 alunos, 3 alunos. Estão indo. É a mesma coisa. No dia estou numa aula normal. Nós que somos professores, muitas vezes a gente dá aula para 2 alunos, então 1 aluno. Né? Porque ele está pagando pelo serviço e tem o direito de estar recebendo. Então, o que se espera aí? É que, logicamente, que as escolas, né, as instituições de ensino, elas busquem um diálogo constante com os consumidores, com os pais de alunos, para evitar uma debandada, para evitar que haja um prejuízo maior para os consumidores, né? E olha só, redução de renda por parte dos consumidores. Ainda ser obrigado a pagar multa contratual por uma situação que ele não deu causa. Porque qual que é porque os nossos alunos que estão nos acompanhando, qual que é a natureza de uma cláusula penal num contrato de natureza civil? A cláusula penal, ela tem como objetivo indenizar prejuízo que a outra parte teve, só. Não é para oferir renda em cima disso. É um prejuízo. O pai não está dando prejuízo para a escola. E, pelo contrário, não é interesse dele retirar. Então, não é justo que seja imputada uma multa contratual. É ilegal. Como é ilegal, reter documentação. Todos os pais que tiverem documentação retida por conta de inadimplência, recomenda-se fazer as reclamações ou nos órgãos públicos de defesa do consumidor ou já ajuização para retirar aquela documentação e, caso queira, buscar o serviço público de ensino para os seus filhos. Certo é que é uma situação momentânea, a gente sabe disso, é uma situação momentânea, mas que revela muito da característica da nossa sociedade que reflete na relação de consumo, que é o oportunismo, que é a vontade de ganhar sempre em cima da desgraça alheia. Isso, infelizmente, é característica da nossa sociedade que se reflete nas relações de consumo. Outra situação que chegou ao meu conhecimento é de, não sei que escola, tá? Mas que tem escolas que não já estão pagando os professores a menor ou com atraso. E, na verdade, eles não estão repassando o desconto para os pais, eles não estão dando desconto para os pais. Tiveram a diminuição de conta de energia, de água, enfim, e ainda estão reduzindo salário dos professores sob a alegação da inadimplência. Sendo que se houvesse uma negociação com os pais, poderia receber menos, mas estaria recebendo. Exatamente, né? Exatamente. Justifica muitas vezes uma vez que uma sala só dessa plataforma Zoom vai comportar 200 alunos, então não precisa mais de um professor, mais de 3 professores, só um dá conta. Errado. A qualidade, e eu já dei aula pela plataforma Zoom, a qualidade, o atendimento requer uma dedicação ainda maior. Requer uma dedicação ainda maior. Então, não tem essa justificativa. Tá? E lembrando, né, que muitas dessas escolas, né, que não reverteram esses descontos, e olha só, desconto do serviço educacional. Por quê? Porque, vamos supor uma escola que ela colocava no pacote. Tipo, pela matriculação no começo do ano, tinha um pacote, que incluía alimentação, que incluía futebol, esporte. O serviço efetivamente oferecido agora é só o educacional. Todos aqueles outros serviços não estão sendo oferecidos. Então, não tem nada que justifique cobrar por eles. Tá? Então, nada que justifique. É uma questão de honestidade. Né? É uma questão de honestidade. Então, é isso que a gente aguarda, que a gente espere que haja um equilíbrio. Né? Que os pais e fornecedores possam sentar, reunir, dialogar e buscar uma solução para essa demanda.
E reclamação sobre a questão da sistemática de aulas, é só nessa questão de que estão colocando horário diferenciado, ou em relação à qualidade do ensino oferecido? Procon tem recebido reclamações nesse sentido? Bem, olha só, veja, é importantíssima a pergunta. O Código de Defesa do Consumidor, ele assegura que o fornecedor irá ofertar ao consumidor produtos e serviços de qualidade, independente da situação. Tem que ter serviços de qualidade. Tá? Então, o serviço educacional, ele tem que vir com a qualidade, qualquer qualidade que se espere. A receptividade por parte do consumidor. Né? Olha, se eu tenho 4 horas de aula, das 7 às 11. 4 horas têm que ser ofertadas. Ah, mas há um desgaste muito grande, o aluno não consegue se manter atento 4 horas na frente do computador, tem a questão econômica. Tudo isso tem que ser cientificamente explicado para os pais. Não chegar no peito e falar, olha, vai ser só 1 hora de aula. Vai ser assim, por quê? Porque é assim que vai ser. Não, tem que ter toda uma explicação. As reuniões de pais e mestres que ocorriam presencialmente, tem que ocorrer agora também. Aqui, ó, hoje as tecnologias estão acessíveis. Senhores pais, vamos fazer reunião de pais e mestres às 19 horas, às 20 horas. Vamos reunir, vamos ver o que está acontecendo. Muitas escolas não estão fazendo isso. E a iniciativa tem que ser da escola. É o fornecedor que puxa essas transformações sociais. Então, na verdade, a escola hoje, para ela estar ofertando o serviço da forma como está, ela teria que ter um diálogo muito maior com os pais dos alunos, até para estar preparando esses pais para estarem fazendo um papel de tutor nas atividades dos filhos em casa. E a gente vê que isso não está acontecendo. Na maioria, isso não existe. Então, teria que haver uma comunicação muito maior, né, entre a escola e os pais, ao invés de estar fugindo do diálogo. Era o contrário. Né? Tinha que estar chamando para o diálogo para encontrar um denominador comum, uma forma que poderia beneficiar as partes, não apenas sob o aspecto do contrato, sob o aspecto financeiro, mas também pela qualidade da prestação de serviço. Né? Exatamente, exatamente. O próprio sistema educacional, ele é composto por pais, pela comunidade escolar e pelos alunos. É uma sinergia que tem que haver entre esses 3 integrantes desse sistema. Deveria já ocorrer isso de forma presencial e mais ainda agora de uma forma telepresencial, remota, como é a denominação correta, né? Trabalho remoto. Bem, a qualidade do serviço, o pai tem que estar atento a isso. O pai tem que estar mensurando como está o processo de evolução dessa criança, desse aluno, buscando verificar ali como que está o grau de aprendizado. E também acompanhando o filho, logicamente, né, como deve fazer presencialmente também, não só nesse momento, mas isso é uma coisa que, tomara que depois dessa pandemia, muitos hábitos voltem, né, como esse contato com a família, ele volte, o pai sentar ali do lado, né, então, às vezes a gente tem que tirar coisas positivas de toda essa onda negativa, né. Então, os pais acompanharem para poder estar mencionando, peraí, eu não estou gostando dessa forma de abordar. Né? Claro que a gente sabe que a escola tem autonomia para propor sua política educacional, mas nada impede o pai de solicitar, dialogar com os fornecedores, no caso dos donos de escola, buscando a melhoria na qualidade do serviço. Então, a qualidade do serviço tem que ser garantida, isso está previsto no contrato que foi firmado. Tá? Então, os pais têm direito, tá, de exigir os serviços de qualidade. Está aqui previsto no Código de Defesa do Consumidor que é um direito do consumidor receber esse serviço com qualidade. Verdade. É uma das questões que eu mais me preocupo ultimamente, é a forma como está sendo o processo de ensino-aprendizagem. Porque muita gente parece que está jogando a toalha e tendo o ano de 2020 como perdido sob o aspecto de educação em relação aos filhos. Eu já vi que esse ano do meu filho é perdido. Eu acho que a gente não pode,
eu falo como mãe agora, nem como advogada, eu acho que a gente não pode se colocar numa posição dessa forma. Eu acho que o ano não pode ser perdido. De forma alguma. Exatamente. Mas que há uma necessidade de um sistema educacional diferente do que aquilo que a gente está habituado, tem que existir um aprendizado. Senão, Exatamente. algo está complicado aí. E nós estamos aí, o nosso tempo está quase acabando. Vamos ter que passar para as considerações finais, doutor Eugênio. Então, tá ok. Muito obrigado pelo convite. Tá? Agradeço de coração a Associação Brasileira de Advogados, a Comissão de Processo Civil de Cuiabá,